Alguma vez passou pela sua cabeça como um veterinário faz para anestesiar com a mesma segurança um hamster que cabe na palma da mão e um cavalo de meia tonelada? A resposta, olha, não é mágica, é ciência pura dentro de um fascinante kit de ferramentas farmacêuticas. E o que a gente vai fazer aqui é justamente abrir esse kit e explorar a ciência por trás dos anestésicos que mantém os animais seguros. O tamanho do desafio da anestesia veterinária está todo nessa pergunta. Pensa comigo. A fisiologia de um hamster e a de um cavalo são universos completamente diferentes. O que é uma dose segura para um, com certeza seria fatal para o outro. Então, é óbvio que não dá para ter uma solução única, uma bala de prata que sirva para todo mundo. Pois é, esquece essa ideia de uma poção mágica universal. O que existe, na verdade, é um arsenal de fármacos, um verdadeiro kit de ferramentas de alta precisão. E é exatamente essa maleta que a gente vai abrir agora para conhecer os instrumentos que os veterinários usam para navegar por esse desafio tão complexo. Olhando para dentro desse kit, a gente encontra basicamente 4 famílias principais de anestésicos. E cada uma delas, digamos assim, tem uma personalidade própria, um superpoder diferente. Vamos entender como elas funcionam. Basicamente, são essas 4 gavetas principais que a gente vai explorar. Primeiro, os barbitúricos, que são os clássicos, né? Os pioneiros de tudo. Depois, temos os compostos imidazólicos, que são tipo os especialistas para pacientes mais delicados com problemas de coração. Aí vem os alquilfenóis, famosos por uma recuperação mais tranquila, mais limpa. E por último, os derivados da fenciclidina. Ah, esses são bem diferentes, agem de um jeito único. Então, vamos começar pelo começo, com os clássicos, os barbitúricos. Olha, por muitas e muitas décadas, eles foram as grandes estrelas da anestesia. Foram eles que permitiram cirurgias muito mais complexas e seguras do que se imaginava. Eles realmente mudaram o jogo. E como é que eles funcionam? A lógica por trás deles é até que simples. Eles potencializam a ação do principal freio do nosso cérebro, um neurotransmissor chamado GABA. Pensa no GABA como se fosse o interruptor que desacelera tudo na nossa cabeça. O que os barbitúricos fazem é apertar esse interruptor com muito mais força. E aí, o resultado é a inconsciência, de forma bem rápida e eficiente. E olha que interessante isso aqui. Mesmo sendo todos da mesma família, a duração do efeito deles pode ser absurdamente diferente. De um lado, a gente tem o tiopental. A ação dele é ultra curta, coisa de 10, 20 minutos no máximo. Do outro, o fenobarbital, que pode deixar o animal sedado por mais de 6 até 12 horas. É uma diferença brutal, né? É como ter um cronômetro de corrida e um relógio de parede antigo na mesma gaveta. Ok, mas aí fica a pergunta, né? Se a droga é de ação ultra curta, como é que ela faz efeito e passa tão rápido assim? A gente logo pensa que o corpo se livra dela rapidinho, mas o segredo não está na eliminação. O segredo está num processo chamado redistribuição. Para entender isso, vamos seguir a jornada do anestésico no corpo. Imagina que ele é tipo um entregador expresso. Quando é injetado, ele vai direto para o lugar com mais trânsito, o centro de tudo, o cérebro. Chegou lá, o paciente dorme, simples assim. Só que o trabalho do entregador não acabou. Ele sai do cérebro e começa a se espalhar por outros tecidos, como os músculos e a gordura. E é exatamente essa fuga do cérebro que faz o animal acordar, muito antes de o remédio ser de fato eliminado do corpo. Bom, os barbitúricos foram uma revolução, mas eles não eram perfeitos, longe disso. Eles tinham seus problemas, podiam afetar bastante a respiração, a função do coração, e a recuperação às vezes era meio de ressaca. Então, a ciência foi atrás de soluções melhores, de fármacos mais especialistas, sabe? Projetados para resolver problemas bem específicos. E aqui a gente tem 2 exemplos perfeitos desses especialistas modernos. De um lado, o Propofol. Esse é famoso, conhecido por proporcionar uma recuperação super rápida e limpa, sem aquele mal-estar. Do outro, o etomidato, que é tipo o guarda-costas do coração, a escolha número 1 para pacientes de alto risco cardíaco. São 2 craques, cada um na sua especialidade. E o grande trunfo do etomidato é exatamente este. Ele quase não mexe com o sistema cardiovascular. Ele faz o animal dormir, mas sem bagunçar a frequência cardíaca ou a pressão arterial. Agora, pensa num paciente que já tem um problema no coração. Para ele, isso não é só uma vantagem. Isso pode ser literalmente o que salva a vida dele durante um procedimento. Beleza. Agora vamos falar de uma ferramenta bem diferente. O esquisitão da turma. É um anestésico que não funciona desligando o cérebro como os outros. Na verdade, ele o coloca num estado completamente único.
Estamos falando da cetamina e o estado que ela provoca se chama anestesia dissociativa. A analogia é a seguinte: em vez de apagar as luzes de um prédio inteiro, a cetamina só corta os cabos de rede entre as salas. O cérebro continua ligado, mas as partes dele não conseguem mais conversar entre si. O paciente fica totalmente desconectado da realidade. Então, para ficar bem claro, a diferença é crucial. Enquanto os barbitúricos e o propofol diminuem a velocidade do cérebro todo, agindo nos receptores GABA, a cetamina bloqueia as estradas que conectam nas diferentes áreas, atuando em outros receptores, os NMDA. São dois caminhos totalmente distintos para chegar no mesmo lugar, um procedimento sem dor e sem consciência. Tá, mas e daí? Qual a vantagem disso? A grande vantagem é que a cetamina é um analgésico incrivelmente potente, mas sem deprimir tanto a respiração ou a circulação. É por isso que ela é tão usada em situações de emergência ou com animais selvagens. É a ferramenta ideal para imobilizar um animal grande e perigoso no meio do nada, com muito mais segurança. É potência e segurança juntas. Ok, então a gente já viu um pouco de tudo. Os clássicos, os especialistas modernos e até o rebelde do grupo. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Com essa caixa de ferramentas tão cheia e variada, como é que o veterinário decide qual delas usar em cada situação? Pois é, não é uma ciência exata, é quase uma arte. O profissional precisa levar um monte de coisa em consideração: a espécie do animal, a idade, se ele tem alguma doença pré-existente, o tipo de cirurgia que vai ser feita, quanto tempo vai durar. Enfim, é um quebra-cabeça gigante e cada peça precisa se encaixar perfeitamente para garantir a segurança do paciente. No final das contas, o que fica é o seguinte: anestesia veterinária não é seguir uma receita de bolo. É um julgamento clínico, puro e simples, feito sob medida para cada indivíduo. Isso significa que cada paciente, não importa se é um hamster de 50 gramas ou um cavalo de 500 quilos, vai ter um plano anestésico pensado só para ele. É uma mistura de ciência de ponta com um profundo entendimento daquele ser vivo. E essa combinação que garante que eles possam dormir em segurança e, o mais importante, acordar bem.